Olá pessoal, olá estudantes, sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo momento, do workshop de empreendedorismo e finanças, os caminhos para o empreendedor do futuro. Estamos dando continuidade ao nosso segundo momento aqui da palestra e aí, nesse momento agora, teremos a palestra de Smart Money. Estamos aqui com o nosso professor convidado, o Péricles Negromonte, pós-graduado em finanças, 12 anos com experiência em inovação em startup, analista em inovação Sebrae, uma bagagem incrível aí para ele transmitir aí, disseminar aí o conhecimento para conosco, para assim a gente melhorar, a nossa tomada de decisão aí nesse mundo dos negócios. Esse evento, ele não é apenas para os estudantes da rede, assim como a gente disponibilizou, mas para todas as pessoas que são da área de empreendedorismo, os donos de negócios, empresários, o pessoal da startup aí. Fica aí conosco todo mundo, que a palestra é bem interessante aí e vai melhorar aí as suas tomadas de decisões na empresa, beleza? Fica aí conosco, professor, seja bem-vindo, a esse segundo momento, bem interessante, uma palestra muito legal, a sala é sua, o público é seu, passe aí o seu recado, estamos juntos. Fica aí conosco até o finalzinho, porque estaremos passando um link para que você faça a confirmação da sua presença aí nessa palestra, para você garantir aí o seu certificado, beleza? Fica aí conosco. Boa noite, professor, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite. Nossa, que responsabilidade, né? Então, pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui, tratando desse assunto. É um assunto relativamente novo no país, é um assunto que vem sendo discutido desde aproximadamente 2000, 2003, iniciou-se essa discussão aqui no país. É um assunto que já vem sendo tratado há muitos anos, principalmente nos Estados Unidos. É um assunto que está ligado à inovação, a negócios, a investimentos, a recursos. Enfim, é um assunto vasto, existem muitos termos em inglês porque é um mercado global, então é preciso que se trabalhe também com esses termos em inglês, porque são termos únicos que são utilizados, mas não se preocupem que são coisas muito simples, coisas básicas, que a gente não vai ter problema nenhum no entendimento. Então, a ideia é conversar com vocês um pouco sobre esse assunto de maneira mais clara possível, tentando desmistificar esse assunto, Então, um prazer estar com vocês. Vamos começar. Então, a ideia de conversar com vocês sobre isso é porque é um tipo de investimento que está ligado a uma empresa que trabalha com inovação. Ela entrega processos e produtos, serviços e produtos de maneira inovadora. Na maioria das empresas, elas são chamadas de startups. Startups são empresas, é um termo utilizado há muito tempo nos Estados Unidos, foi cunhado nos Estados Unidos esse termo, quer dizer, surgiu nos Estados Unidos. É um termo que define lá como empresas nascentes, empresas muito pequenas, que nasceram ali na garagem da casa da pessoa. Então, é uma empresa que não tem muita estrutura, mas que está focada no cliente, que procura entregar valor de maneira efetiva, rápida ao cliente. Então, a diferença da startup para uma empresa tradicional é que ela está buscando um processo inovador, um processo novo de entrega de um produto ou de um serviço, diferente de uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional, ela nasce de maneira estruturada, o sujeito investe de maneira completa no negócio. A startup não, você vai investindo ali ao tempo que a empresa vai crescendo, ao tempo que a empresa vai nascendo. Então, a diferença básica de uma startup para uma empresa tradicional, que a gente usa o termo,
é basicamente essa. Ela vai crescendo e vai sendo investido nela à medida que o negócio vai sendo ampliado. Então, a gente vai passar por esse tema, o Smart Money, né? Trazendo aqui para vocês. Traduzindo de maneira literal, significa dinheiro inteligente, quer dizer dinheiro inteligente. E trouxe aqui uma grande pergunta para vocês, para a gente discutir. E para que serve esse Smart Money? Qual é o objetivo dele, né? Então, veja bem, imaginando que toda startup, toda empresa, ela tem o desejo, ela tem uma estratégia de crescimento. Não adianta, não faz sentido você iniciar uma atividade econômica, seja do tamanho que for, se você já não define sua estratégia de crescimento. Então, toda estratégia de crescimento, seja de uma empresa tradicional ou seja de uma startup, ela precisa de recursos, né? Precisa de haver investimentos em vários setores da empresa. Então, para uma startup, né, falando de startup, os recursos são basicamente direcionados a processos de tecnologia, a processos de pessoas, né? A startup precisa de pessoas bastante capacitadas naquilo que ela vai pretender desenvolver. Então, o dinheiro, o Smart Money, ele entra aí nesse processo de crescimento para alavancar o negócio de maneira inteligente. E aí, qual é a diferença da inteligência, né? Você tem aí o conhecimento do seu investidor. Você faz o chamado investidor anjo. Você faz uma aproximação, a gente vai ver isso mais na frente, você faz uma aproximação com aquele investidor anjo e ele vai trazer, ele vai acoplar, ele vai integrar ao conhecimento do seu negócio a inteligência, a experiência, a conexão que ele já tem, porque normalmente é um sujeito experiente que já conhece aquele mercado que você vai trabalhar. Então, se você vai desenvolver um negócio na área de educação, por exemplo, uma EduTech, uma startup chamada de EduTech, são startups direcionadas, vinculadas à área de educação. O ideal é que você busque um investidor anjo que tenha conhecimento no mercado, né? Que traga para você conhecimento e experiência daquele mercado de educação. Por quê? Porque você vai acelerar o crescimento da sua startup, juntamente com o recurso, né, o dinheiro que ele está trazendo conhecimento que possibilita a aceleração do crescimento. É a fase de aprendizagem do negócio. Todo negócio ele inicia com uma fase de aprendizagem. E isso é muito latente numa startup. Por quê? Porque a startup está desenvolvendo uma maneira nova de entregar um determinado serviço, que é o caso de educação. E aí tem o dinheiro, você tem o conhecimento, né, do negócio, juntamente com o investidor, você tem a necessidade de estabelecer algumas coisas de gestão, processos mínimos de gestão, e finalmente a conexão, né? A conexão com escolas, a conexão com a associação de escolas, a conexão com sindicatos, enfim, instituições que representam aquele seu segmento que você quer atuar. Fazendo um paralelo, existe uma outra maneira de uma startup se financiar. É o chamado bootstrapping. Aí é o que eu tinha falado para vocês, os termos em inglês, né? O bootstrapping nada mais do que a própria receita, o próprio recurso que o negócio gera por ele mesmo. Não há necessidade de um investimento externo. Não há necessidade de um agente ali colocando o seu dinheiro. A própria startup já gera uma quantidade de dinheiro suficiente para você crescer, para a sua empresa, para a sua startup crescer. É o chamado bootstrapping. Traduzindo, assim, literalmente, é você andar com as suas próprias botas, né? Então, é uma coisa muito simples. Você for lá traduzir, você vai compreender a função do termo bootstrapping nesse processo. E aí, quando a startup decide que a estratégia de crescimento dela é através de recursos próprios, utilizando a sua própria receita, o seu próprio lucro, é necessário que você amplie seu conhecimento, que você seja mais focado na busca do conhecimento, porque você não tem um agente externo
de experiência de mercado associada a você, né, que está ali junto com você desenvolvendo a sua estratégia. Então, é como se você estivesse só gerando sua própria receita e gerando seu próprio conhecimento. É um processo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, um pouco mais que vai exigir mais foco, né, mais esforço das pessoas que estão trabalhando, que são fundadores da startup. Porém, você não tem um outro compromisso mais na frente que você vai ter que honrar, que é a devolução daquele recurso que o investidor fez. Então, é uma alternativa interessante. Existem muitas startups que cresceram dessa forma, que adotam essa estratégia. Novamente, é preciso ter muita gestão e também conexão. A diferença é que no Bootstrap, né, o dinheiro próprio, você desenvolve sozinho todo o processo. No Smart Money, você tem um apoio estratégico, um apoio de acesso ao mercado, um apoio de conexão importante para o seu negócio do investidor anjo. Existe também um outro processo que eu não coloquei aqui, mas vale a pena falar, que é o Family Money. Então, você tem uma startup ali, está nascendo, a sua família, seus familiares, seus pais, seus tios, enfim, podem também investir no seu negócio, investir na sua startup, que pode trazer ali uma oportunidade de crescimento. Porém, talvez o seu Family Money não tenha o conhecimento daquele mercado que você quer atuar, que você está atuando. Então, existem basicamente esses três elementos aí que se diferenciam em investimento para startup. O investimento para startup, ele se nomeia como Venture Capital. Então, capital de risco. Né? Por que capital de risco, traduzindo literalmente? Porque é um capital que está associado a investimento em negócios de alto risco. Mas por que startup é um negócio de alto risco? Porque é um negócio novo. A startup está propondo uma coisa nova. Ele está desbravando, descobrindo uma maneira nova de entregar um determinado serviço ou produzir um determinado produto. A diferença é essa de um negócio tradicional. Um negócio tradicional, o empreendedor, o empresário, ele já sabe como é que vai funcionar. Ele já tem experiências passadas, ele já conhece, ele já estudou, é um mercado muito definido, uma padaria, por exemplo, uma loja de sapato, enfim, já se sabe mais ou menos, minimamente, como é que funciona uma empresa dessa. O Sebrae está um conjunto de informações sobre como montar uma padaria, como montar uma sapataria, enfim. Então, são coisas que já são conhecidas. Uma startup não. São coisas novas que você vai descobrindo ali, passo a passo, com o seu cliente, com o seu mercado. Você vai ampliando seu conhecimento e vai descobrindo e entregando pedaços de serviços, né? Logicamente, você vai ampliando sua oferta. Você pode começar com um serviço pequeno, depois aprendeu com o seu cliente, amplia a sua oferta. É um processo cíclico. Você vai lá, faz uma oferta, aprende com o cliente, melhora e faz uma outra oferta melhor. E assim por diante. Nunca para. É uma empresa que vai buscar sempre conhecimento, estuda sempre o comportamento do seu consumidor, né, do seu cliente. Então, por que o Smart Money é importante para uma startup? Porque é um dinheiro que vem direcionado quando você articula, quando você negocia, quando você se aproxima, quando você faz uma parceria com o seu investidor anjo, já existe ali um alinhamento para onde vai o dinheiro investido. Vai para a área de marketing, vai para a área de tecnologia, vai para a área de produto, vai para a área de serviço, de atendimento ao cliente, enfim, já existe um direcionamento. Por que isso é bom? Porque você já sabe onde é que vai ser aplicado o recurso e esse recurso ele tem uma função de fazer a empresa crescer. Essa é a grande diferença. Por isso, ele potencializa o crescimento da empresa, ele acelera
o crescimento da startup, porque você já sabe, junto com o seu investidor, seus sócios, né, seus parceiros, já sabem onde é que é necessário colocar recursos para fazer com que você ganhe mais clientes, que você amplie o seu mercado, que você amplie um conjunto de oferta de produtos ou serviços, dependendo do caso. E o retorno do investimento, né, logicamente, todo investidor ele também busca o retorno do investimento, está muito associado ao crescimento do negócio. Então, se você tem crescimento, né, se você tem taxa de crescimento ali verificada, esse retorno também cresce. Se você não tem uma taxa de crescimento ali esperada, esse retorno também acompanha esse não crescimento. Então, é de fato como se chama, é um investidor anjo. Ele está ali entendendo, sendo parceiro, compreendendo as dificuldades ou o sucesso da sua startup. E aí falando um pouco dos benefícios, né, os benefícios diretos do investimento anjo, né, você tem ali, acelera o aprendizado, por exemplo, você tem aí uma startup que trabalha com entrega de produtos, uma delivery, né, ali existem muitos casos aí, a Rappi, a Uber Eats, enfim, existem vários casos. Com a pandemia, esse mercado acelerou bastante. Então, no caso desse, por exemplo, você tem que ter especialistas em logística. Você tem que ter especialistas em conhecimento de processos de logística, processos de eficiência nas entregas dos produtos. Você tem que ter equipamentos de monitoramento por satélite. Você tem que ter tecnologias de mapeamento de rotas. Enfim, existe uma necessidade de se especializar, de crescer o aprendizado nessa área de logística, nesse caso. Então, um dos benefícios é que o recurso do anjo é focado, né, o recurso do smart money, por isso que é dinheiro inteligente, ele é focado na necessidade básica, na necessidade mais latente para o desenvolvimento da sua startup. E uma outra coisa interessante também é a experiência na tomada de decisão. Por exemplo, o consultor, né, o investidor anjo, ele tem uma experiência, ele já vem do mercado, ele tem um conhecimento do mercado, então ele pode trazer para você que está ali iniciando sua startup essa experiência na tomada de decisão. Ele tem uma sensibilidade maior, ele já errou, ele já quebrou determinada empresa. Isso é importante também. Na bagagem do investidor, é importante vocês avaliarem esse histórico, né? Analisarem esse histórico, conversar com o investidor sobre o histórico empresarial dele. Se ele tiver quebrado, se ele tiver um insucesso no currículo dele, isso é muito importante, isso é muito valioso, porque o aprendizado é grande, o aprendizado é acelerado nesses casos. Então, é importante, é um fator importante, é um benefício determinante a experiência do seu investidor anjo. Uma outra coisa também, quando você vai para o mercado, você vai se relacionar com o mercado, e o mercado vê que você tem uma estrutura de gestão, você tem uma parceria ali com um time experiente, um time de investidor anjo experiente, porque você pode ter mais de um investidor anjo experiente, né? Lhe traz uma credibilidade perante o mercado consumidor, né? Então, é um outro benefício que traz o investidor anjo, né? O parceiro ali. E aí também abre as portas para novos investimentos. Por quê? Porque a sua startup já passou por um processo de investimento anjo, já tem conhecimento, já tem experimento, já tem vivência de relacionamento com o investidor anjo, que olhe, não é tão simples, né? Não é tão associa-se muito como um casamento, né? Então é uma troca diária, é uma troca ali de ideias,
de expectativas, é preciso muito conhecimento, muito alinhamento, alinhamento das expectativas dos dois lados, tanto você como está empreendendo, como também o próprio investidor que está ali lhe apoiando, buscando, lógico, também resultados sobre o investimento dele. Uma outra coisa, agora, né, passando um pouquinho para a prática, né, trazendo para vocês alguns elementos da prática, como isso acontece, como é que acontece a captação, o acesso a esse investidor, né, esse mercado de investidor. Tem aqui, você tem necessidade, é importante você sempre estar observando, sempre estar andando, navegando por esses ambientes. Então aqui de lado a gente tem, por exemplo, o Porto Digital, que é um ambiente de inovação, é um parque tecnológico que teve início lá nos anos 2000. Então o Porto Digital hoje tem cerca de 22 anos de atividade, tem mais de 360 empresas, gera mais de 6 mil empregos diretos, né? Força de trabalho direta junto das empresas. Em Recife, é a maior gerador de renda per capita na cidade. Então, tudo isso são elementos importantes que estão aí circulando nesse ambiente de inovação. Então, o Porto Digital é um ambiente que você precisa, você que está iniciando uma startup, principalmente uma startup que trabalha com tecnologia, é fundamental, é imprescindível que você tenha a oportunidade de navegar, né, de circular, fazer parte de comunidades, participar dos eventos junto ao Porto Digital. Porque lá está o tempo todinho circulando investidores anjos, observando as oportunidades de investimento, observando as startups nascentes no ambiente, né? Então, é importante vocês estarem um pouco dedicados a esse processo de observação. Aqui em Recife, a gente tem um capítulo da Anjo do Brasil. A Anjo do Brasil é uma instituição, é uma associação que reúne pessoas físicas, que a gente coloca aqui pessoas físicas com CPF capitalizado. Então, é a pessoa física que tem interesse em investimento em startup. Geralmente são executivos de grandes empresas, ex-executivos, aposentados que continuam trabalhando e que têm interesse em diversificar os seus investimentos. São pessoas bem-sucedidas na sua carreira e está ali observando, quer continuar se aproximando do ambiente que ele sempre trabalhou e está ali disponível a uma conversa, a uma troca de ideia. E aí você que tem uma ideia de startup, ou já tem uma startup, aproveite essa oportunidade e procure estar sempre participando do ambiente, dos eventos, né, dos momentos lá que o Porto Digital proporciona. O próprio Sebrae também tem algumas iniciativas diretas a startups. Por exemplo, agora em maio, no dia 21 de maio, nós estamos trabalhando, executando um grande evento nacional sobre startups. Então, você tem interesse, aparece lá no Sebrae no dia 21 de maio, é o dia todo. Então, voltando para cá, a observação, a participação, a circulação sua nesses ambientes é super importante. Então, procure entender, se aproximar da comunidade local de investidores anjo. É uma dica que se dá. Procure também experiências de mercado de startup. Então, pessoas que tenham experiência, já tenham vivido, né, esse processo de investimento anjo, é uma boa dica também. Não é necessário descartar a possibilidade de você conversar, de você articular um investidor anjo que não tem experiência. Por esse conhecimento de investimento anjo, né, por parte do investidor, ele está disponível aí
na internet, já tem um conjunto de conteúdos aí que explica bem como é que o investidor deve se comportar, quais os objetivos do investidor, o que ele deve procurar numa startup. E aí, uma outra coisa também super importante na captação desse recurso, né? Esse recurso de smart money, você, no início dessa troca de ideias, né? Nessa articulação, você alinhar bem, né, com o seu investidor, seja ele, por exemplo, investidor anjo ou um family money, né, um investidor dali da sua família, as expectativas tanto que você tem da sua startup, as expectativas que você tem do investidor, qual o papel dele, onde é que você precisa dele, além dos recursos. Esse alinhamento é super importante. É aquele namoro, é aquele noivado, antes de assinar o contrato de casamento. Então, é super importante, é ter calma, é ter paciência nesse momento. Apesar de que inovação requer tempo, né? Inovação, você tem que pegar a oportunidade naquele momento. Você não pode deixar escapar a oportunidade de inovação onde aparece ali no seu caminho. Então, mesmo assim, vale a pena ter paciência, ter calma nesse alinhamento. Porque uma vez que você inicia um processo de investimento, né, com o seu investidor e não foi bem alinhado, você pode ter sérios problemas mais na frente. Então, uma outra dica é importante você está iniciando uma startup, você ter perspectiva de ter possibilidade de criar novos produtos e serviços. Por quê? Porque tanto é importante para o investidor, porque ele vai ver que você tem, vamos dizer assim, uma perspectiva importante, né, boa do seu negócio, também relevante para o próprio negócio, né? Em ambientes de inovação é necessário que exista um reinvestimento, uma recriação, um remodelamento de produtos e serviços, porque cada vez mais os clientes estão buscando novos produtos, novos serviços em um tempo cada vez mais reduzido. Então, se vocês observarem, mercado da moda, mercado de calçados, as empresas estão sempre lançando novos produtos, entregando novos valores. Isso ali tem conhecimento, isso ali provavelmente tem uma startup que está assessorando. Uma startup muito ligada a design, muito ligada a tecnologias, dos insumos utilizados, enfim. Isso é importante, você ter uma perspectiva, um conjunto de possibilidade de criação de novos produtos e serviços ali. E relacionamento, pessoal, relacionamento é tudo. Relacionamento é mais de 50% de chance de sucesso. Se você estabelecer um relacionamento proveitoso, cordial, um relacionamento de troca, de entendimento, de compreensão, mais de 50% de chance de você ter sucesso no seu negócio com relação ao seu investidor anjo. E se prepare muito, estude bastante, converse bastante com pessoas, não troque muita ideia, estude, investigue, dedique tempo, convide seus amigos para conversar com você sobre esse negócio, vá lá no Sebrae, converse com a gente. Por quê? Porque você não pode perder oportunidades que surgem de captação de investimento. Está ali o Pitch Elevator, por exemplo. Aí é o seguinte, é uma fala de elevador. É um outro termo que a gente utiliza para significar a fala de elevador. A fala de elevador é aquele momento quando você está com o elevador subindo e você só tem 2, 3 andares para falar do seu negócio, né? Você tem ali no máximo 3 minutos para falar do seu negócio. Então, é super importante vocês estarem preparados para esse processo, né? De você pegar uma oportunidade ali de apresentar o seu negócio a um investidor. Às vezes ali andando na calçada, você chegou, acessou um investidor, você sabe quem é, e aí você tem aquele momento para explicar como é que funciona
o seu negócio, qual é a sua ideia de negócio. Uma outra coisa importante é que o investidor ele gosta muito de olhar negócios que já têm alguma coisa mínima ali funcionando. Ele pode lhe ajudar no momento da ideia, mas é só o momento da ideia. Ele pode trazer para vocês orientações, dicas, conhecimento, mas geralmente, na maioria dos casos, ele não investe recurso na ideia. Ele investe recursos numa coisa que já está minimamente ali funcionando, que a gente chama de MVP, Minimum Value Product. É um produto ali mínimo, alguma coisa, ou um serviço ali, alguma coisa, mesmo com dificuldades, mas que já funciona. Tá? Então o investidor está sempre olhando para este momento da startup. Há uma outra deixa eu ver. Oi, isso. Uma outra coisa que pode acontecer também, uma outra forma de investimento que também pode acontecer, é oportuno, dependendo do caso, dependendo da situação, é chamado dump money. É aquele dinheiro que não tem inteligência. É aquele recurso onde o investidor ele só entra com o dinheiro e depois de um tempo, lógico, negociado com a startup, depois de um tempo ele quer o dinheiro de volta. Ele quer que você pague de volta esse recurso. Ele não interfere, ele não lhe ajuda, ele não lhe apoia no processo de decisão, ele não lhe conecta com o mercado, ele não facilita o crescimento da empresa. É apenas o recurso financeiro. Esse recurso, às vezes, funciona por algum momento, por uma necessidade específica, mas para uma startup, de uma maneira geral, esse recurso não é bom, porque ele não se vincula ao processo de crescimento da empresa. É apenas recurso financeiro, sem contribuição estratégica, né? Não está ali acompanhando, dando opinião, contribuindo, facilitando os processos junto à empresa. Geralmente os juros, né, é um pouco maior, porque ele só objetiva o retorno, ele só olha o retorno financeiro, ele participa da empresa, ele negocia uma participação no capital da empresa. Por exemplo, ele coloca um recurso diante de 10% do capital, 20%, dependendo do caso. E quando você tem um sócio ou um investidor com essa característica, na maioria das vezes, afasta um potencial investidor anjo no futuro, se você vier a procurar. Então, é um investidor, é um recurso que pode acontecer, que tem ali a sua função, mas de uma maneira geral, para startup, não é recomendado. E aí, de uma maneira geral, para ali muito na linha da conclusão, né, fechamento dessa conversa, coloco para vocês que sempre procure analisar as propostas com muita calma, coloque essas oportunidades para seus colegas, né, sócios, seus parceiros, né, não tome decisão sozinho, verifique todas as possibilidades, critique, investigue, tenha sempre uma posição conservadora, desconfie de maneira salutar, lógico, né? Não acredite de imediato naquilo que é colocado. Enfim, analise sempre as propostas. Uma boa startup, ela é muito assediada por investidores anjos. Todo dia, praticamente, o investidor anjo faz uma ligação, procura o founder, né, o fundador dessa startup. Então, tenham cuidado com relação ao que vem a acontecer. Procure o Sebrae, procure outras instituições, procure colegas, procure conhecidos, procure sempre pessoas para discutir um pouco essas propostas que você venha a ter. Uma outra coisa importante, esteja sempre com a mente aberta. Existe um grande problema no mundo das startups, quando o fundador, né, o sócio fundador, o criador daquela solução ou daquela tecnologia,
tem um apego muito grande à solução. Geralmente a gente fala que o founder da startup ele deve se apegar ao problema do cliente, né? Aquele problema que você está tentando resolver, aquele problema relevante, aquele problema que atinge muita gente. Por exemplo, uma startup da área da educação, a EduTech, ela atua para muita gente, ela atua para os estudantes, seja de escolas diferenciadas, seja escola de modelo tradicional, enfim. Então, se apeguem ao problema do estudante, neste caso. Uma startup da área de saúde, né? Uma startup da área de vendas, né? Então, sempre se apegando, sempre olhando, amando, se apropriando do problema do cliente, nunca da solução. Então, quando o founder se apega muito à solução, ele fica muito com uma mentalidade fechada, ele tem dificuldade de observar outras opiniões. Como ele está trabalhando com um processo de inovação, inovação requer uma mente aberta. Por quê? Porque o processo de inovação ele é rápido, ele tem um ciclo muito pequeno, diferente de um negócio tradicional, uma padaria, por exemplo. É um modelo muito parecido o tempo todo. Uma startup não, está sempre mudando. Por quê? Ela tem necessidade de mudar porque ela está entregando uma coisa de maneira diferenciada. E, ultimamente, os processos empresariais, os processos das economias, elas têm mudado bastante, né? Fora as implicações externas que a economia recebe diante de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo. Processo de inovação, conflitos mundiais, falta de recursos, enfim, um conjunto de elementos está ali interferindo na sua startup. Então, fique de mente aberta para ouvir outras opiniões, buscar outras alternativas. Não pode ficar de mente fechada, focada só no seu produto. Busque especialistas do segmento. Então, isso é uma dica super importante. Mergulhe no seu segmento. Faça com que você aprenda, sua equipe aprenda muito rápido sobre o segmento da educação de jovens de 15 a 20 anos, segmento da educação de crianças, segmento de educação ali na segunda infância, segmento de educação de adultos, segmento de educação na área de cursos superiores, faculdades, universidades, segmento de educação na área de especialização, enfim, existem vários segmentos, os chamados nichos, os nichos de mercado, onde você tem educação de uma maneira como um todo, né, uma visão ampliada, e dentro da educação você ali escolhe educação para jovem, educação superior, aí você segmenta, você afina o seu olhar. Tá? Então busque especialistas no seu segmento, estude bastante, avance no seu conhecimento com relação àquilo que você vai trabalhar, aquela entrega que você está fazendo vinculado a um determinado perfil de cliente. Alinhe bem as condições de investimento. Isso é super importante. De que maneira você vai retornar o investimento? Se esse retorno do investimento está associado ao lucro da empresa, o lucro é super importante. Vocês terem previsões, estudos de cenários para um cenário bom, para um cenário mediano e para um cenário pessimista, né? Geralmente, uma startup ela procura desenvolver o mais rápido possível o chamado motor de geração de receita. É aquele modelo onde, uma vez implementado, ele por si só, ele sozinho gera receita chamada receita recorrente. É uma receita que você precisa apenas de um investimento único, um esforço único, que ela já começa a acontecer de maneira recorrente, de maneira automática, né, sem nenhuma interferência. Então, quando uma startup desenvolve, chega nesse estágio, é a startup de ouro para o investidor.
Então, para você chegar nesse estágio de desenvolver uma maneira recorrente de geração de receita, seja a receita que for, ali R$2, R$3, imaginando, mas que seja de maneira automática, por exemplo, existe ali um sistema fazendo aquilo, sem precisar de muita gente, sem precisar de muito recurso humano. Essa é a startup de ouro para o investidor. Por quê? Ele já sabe que o modelo que você desenvolveu, que você testou perante o seu mercado, o seu cliente, já está funcionando. Precisa de muito pouca coisa para ajustar. Então, quando você chega nessa fase, é uma fase que o investidor olha a sua startup com bons olhos. Então, quando chega nessa fase, o investidor ele melhora, ele abranda mais as condições de retorno do investimento dele, porque ele sabe que aquilo tem uma chance de sucesso, de crescimento maior do que uma startup que ainda está desenvolvendo, que a gente chama de modelo de negócio, né? Aquele modelo de negócio onde vai se sustentar aquela entrega de serviço ou de produto. Então, caprichem nesse processo. Isso aí só se consegue com investigação, com estudo, com conhecimento, com troca de ideias, enfim. Quanto mais ampliada a sua rede de relacionamento no desenvolvimento do seu negócio, mais chance dele ter sucesso. Ok? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Professor, nós que agradecemos, né? Foi maravilhoso, esclarecedor. Eu, por sinal, fiquei encantada, né? Muito interessante essa ideia de investimento, né? Você pensar que você tem um capital, você não quer abrir o negócio, mas não necessariamente você não precisa conhecer do seu negócio, você precisa sim conhecer onde você está investindo, né? Por isso essa ideia de smart money, né? O dinheiro inteligente, eu achei super pertinente. Então, você aí que tem uma pequena empresa, um pequeno negócio, ou que tem a ideia de querer investir, né? Vamos pensar inteligente, vamos ter essa mente aberta, como o senhor deixou bem claro para a gente. Muito legal, muito enriquecedor. Eu espero que você que está aí do outro lado tenha gostado, curtido, curte aí, compartilha. Se você tem um amigo, alguém interessado ainda em dar continuidade em segmento às nossas próximas palestras, né? Amanhã é o nosso último dia, fica ligadinho aí, se inscreve, a gente vai estar disponibilizando aí o link, né, na descrição do vídeo para que você ainda possa se inscrever nas outras palestras do dia de amanhã, que é o nosso encerramento, e aí vamos todo mundo curtir aí e melhorar, aprimorar aí os conhecimentos. Lembrando que a gente também está com a equipe de professores, né, de administração aí no chat para tirar suas dúvidas, esclarecimentos, tem a equipe toda de administração aí dando esse suporte, esse apoio. Muito obrigado, professor, pela parceria, foi incrível. Fica conosco aí, pessoal. Amanhã estamos juntos novamente e até breve. Até mais.